Olá, sou o professor Katian. Vamos para mais uma videoaula de matemática, continuando com a revisão para o Enem 2020. Aula 3, 5 questões de assuntos variados. Lembrando antes que a prova do Enem versão 2020 já tem data. A primeira prova será realizada no dia 17 de janeiro de 2021. A segunda prova, 24 de janeiro de 2021, e teremos a versão Enem Digital, que será realizada 31 de janeiro de 2021 e 7 de fevereiro de 2021. Resultado previsto para 29 de março. Então, vamos para a revisão. Questão 1. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, ou seja, quando T é zero, e varia de acordo com a expressão a temperatura em função do tempo dado por menos T quadrado sobre 4 mais 400 T em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus centígrados. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após desligar o forno para que a porta seja aberta? Então, nós temos aqui um exercício de função quadrática. Vamos igualar essa expressão quadrática aqui em função da temperatura 39 graus. Temos uma equação do segundo grau, cujo denominador aqui é 4. Então, tirando o mínimo é 4. Dividido por 1 dá 4. Então, fica menos t quadrado mais 1.600 dividido por 4. Dividindo por 1, 4 vezes 39 dá 156. Como os denominadores são iguais, eu posso cancelar o denominador, ficando com essa equação com coeficientes inteiros. Menos t quadrado mais 1.600 igual a 156. Passando esse 1.600 para o segundo membro, temos menos t quadrado igual 156 menos 1.600. Isso aqui é menos 1.444. Como o coeficiente de t quadrado está negativo, para facilitar, vamos multiplicar tudo por menos 1. Então, aqui vai ficar mais e aqui fica mais. Logo, t quadrado é igual a 1.444. Portanto, t é a raiz quadrada de 1.444. Logo, a temperatura em função do tempo será 38 minutos. Então, a alternativa letra D. Questão 2. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme figura abaixo. Então, nós temos aqui o Sol incidindo sobre o solo, formando um ângulo de x graus. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por a intensidade em função de x, onde x é o ângulo, k multiplicado pelo seno de x. K uma constante e o ângulo entre 0 e 90. 0 está paralelo à superfície do lago, 90 graus está perpendicular. Quando x igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, relembrando, nós temos que saber o seno de 90 e o seno de 0. Sabemos que seno de 90 graus é 1.
Seno de zero é zero. Então, quando o ângulo é 90 graus, é 100%. O ângulo de incidência aqui vai estar perpendicular à superfície do lago. Quando for zero, está paralelo. Seno de 30 graus é 1/2. Então, quando for 90 graus, é K vezes seno 90, seno 91. Portanto, aqui vai ser o próprio K, 100%. Quando x for 30, seno de 30 é 1/2. Então, fica K multiplicado pelo seno de 30. Seno de 30, 1/2. Portanto, K vezes 1/2. Então, 100% caiu para 0,5, que é exatamente 50%. Alternativa letra B. Questão 3. Uma empresa que fabrica esferas de aço de 8 centímetros de raio utiliza caixas de madeira em forma de cubo para transportá-las. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, qual o número máximo de esferas que podem ser transformadas em uma caixa? Então, aqui nós temos uma questão de geometria espacial, relacionando o volume de um cubo em relação ao número de esferas que cabe dentro do cubo. Então, nós temos o seguinte: o volume de um cubo é dado por essa expressão. Volume é A ao cubo, onde A é a aresta do cubo. Como nós temos o volume, então nós temos que o volume ao cubo é igual a 13.824. Logo, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Aqui, então, A vai ser a raiz cúbica de 13.824. Já efetuei. Raiz cúbica de 13.824 é 24 centímetros. Então, o cubo tem uma aresta de 24 centímetros. Como o raio da esfera é de 6 centímetros, o diâmetro é 12 centímetros. Sendo a aresta do cubo igual a 24, observe que 24 dividido por 12 dá 2 esferas por cada dimensão do cubo, ou seja, 2 esferas nesse sentido, 2 esferas nesse sentido e 2 esferas em profundidade. Logo, nós temos 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado ao cubo, 8 bolas. Alternativa letra B. Questão 4. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo, que é composta por raias e tem largura de 9,76 metros. Então, observe, nós temos aqui a pista. As raias são numeradas do centro para a extremidade e são construídas para a extremidade e são construídos segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Esses dois arcos aqui têm medidas iguais. Se os atletas partissem do mesmo ponto, por exemplo, aqui, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Então, observe. Nós temos aqui a raia. O comprimento total em metros de uma volta, cujos arcos têm essa medida aqui, vai ser 2 vezes essa medida aqui, que é 84,39 metros, mais 2 vezes esses arcos aqui, que é 2π vezes r. Então vai ficar 2, esse 2 aqui significa 2
arcos, duas metades de arcos. Simplificando esse 2 aqui, eu tenho 168,78 metros mais 2 vezes π vezes o raio. Então, se vocês observarem, o corredor que está na pista interna vai ser beneficiado, pois tem o menor valor do raio. Logo, a alternativa letra A. Cabe uma observação. A resolução dessa questão não envolve qualquer tipo de cálculo. Basta interpretarmos as instruções fornecidas pelo enunciado, para juntamente com nosso conhecimento de geometria, encontrarmos a alternativa correta. Como as raias são numeradas do centro para a extremidade, o raio dos arcos de circunferência crescem à medida que aumenta o número da raia. Assim sendo, o corredor estaria sendo beneficiado correndo pela raia 1, que é exatamente a alternativa letra A. Questão 5. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato de um retângulo, devido às características do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo, então a primeira informação, 180 metros de tela. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos. Então nós temos aqui terreno 1, retângulo de 55 metros por 45. Terreno 2, 55 por 55. Terreno 3, 60 por 30. Terreno 4, 70 por 20. E terreno 5, 95 por 85. Para optar pelo terreno de maior área que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher qual terreno. Então veja a resolução. Vamos calcular o perímetro de cada um dos terrenos. O primeiro terreno mede 55 por 45, portanto 110 mais 90 gastaria 200 metros de tela. O segundo terreno é 55 por 55, é um quadrado, 110 por 110, dá 220. O terceiro terreno mede 60 por 30, portanto 120 mais 60, 180. O terreno 4 mede 70 por 20, 140 mais 40, 180. E o quinto terreno mede 95 por 85, 190 mais 170. Observe que está dizendo que o máximo de tela é 180 metros. Então, o terreno 1 está excluído, o 2 está excluído e o 5 está excluído. Então, os terrenos que atendem à primeira condição, perímetro máximo, é exatamente o 3 e o 4. Agora, observem, eu tenho que verificar qual deles que vai ter a área maior. Se esse terreno 3 mede 60 por 30, a área é de 1.800 metros quadrados. A área 4 é 70 por 20, a área é 1.400. Então, para que o perímetro seja máximo e que a área seja maior, eu tenho que optar pelo terreno 3. O terreno 3 é aquele que possui a maior área e atende à restrição orçamentária. Logo, a alternativa letra C. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as novidades do meu canal. Gostou? Dá um like. Enviem sugestões e chega por hoje.